Hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como superar o medo de você se relacionar. Como superar o medo de entrar em um novo relacionamento. E a primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui juntos é o que você vive hoje. O ciclo do sofrimento. Escreva aqui, ciclo do sofrimento. É importante que você escreva para não esquecer. Eu vou pedir várias vezes para você escrever aqui. Por quê? Para que você possa fixar melhor o conteúdo. Tudo bem? Olha, Leslie, compartilho sempre nos grupos de positividade e autoajuda. Temos um grupo chamado Mulheres Poderosas. Que legal, Leslie. Primeiro, obrigado. Muito obrigado por você compartilhar o meu conteúdo. E que legal, parabéns aí pelo Mulheres Poderosas. A primeira coisa é entender esse ciclo do sofrimento que você está. E talvez, para algumas pessoas aqui, elas ainda estão presas a um relacionamento falido. Elas estão presas a um relacionamento tóxico, abusivo. Elas estão infelizes no relacionamento atual. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui se você se identifica. Se nesse momento você está nessa fase. E por que é importante você compreender onde você está, digamos, nesse processo? Porque muitas vezes você, presa ao ciclo do sofrimento, você não acredita que seja possível você ser feliz num relacionamento. Você acredita que essa felicidade que você às vezes olha por aí não é para você. Claro, aí eu vou fazer um grande parênteses aqui. Toma muito cuidado com o que você olha, principalmente nas redes sociais. Cuidado com as comparações. A comparação é um veneno que pouco a pouco vai tomando conta da gente. Ó, Sam, eu não acredito mais. Então fica comigo aqui, Sam, para você entender como que você pode voltar a acreditar. Cuidado com essas comparações, porque você sabe que tem muita gente aí que posta felicidade, posta, né, casamentos felizes, namoros incríveis, mas isso é apenas rede social. Então toma muito cuidado, até para que você não se sinta mal. Porque muitas vezes é comum. Eu olho, por exemplo, eu me comparo com alguém na rede social e eu acho que, puxa, todo mundo é perfeito menos eu, todo mundo tem uma vida feliz menos eu, todo mundo tem algo fantástico fazendo, acontecendo menos eu. E aí a tendência é, eu vou me diminuindo. E aí a primeira frase que eu quero que você escreva aqui, eu vou pedir para todo mundo que está aqui, escreve mesmo, para que você fixe isso. Você não é a realidade que você está vivendo. Escreva assim, eu não sou a realidade que estou vivendo. Eu não sou a realidade que estou vivendo. Você não é esse sofrimento que você está vivendo. E aqui, principalmente para Sam, que diz que não acredita mais, você não é essa realidade. Você não é essa realidade. Essa não é. Esse não é o seu destino final. Isso não é o final, digamos, o epílogo final do seu livro, da sua história. Não é. Você não é a realidade que você está vivendo. A gente precisa entender isso. Hoje, a realidade que você está vivendo é apenas consequência de escolhas que você fez, de decisões que você tomou e que geraram esse resultado. Mas você não é a realidade que você está vivendo. Boa, Eloide, obrigado, Jaque, Suzana, bom dia, Márcia, Ana Tércia, obrigado, Ana Tércia, é isso aí, obrigado. Eu não sou a realidade que eu estou vivendo, é importante que você entenda isso. Então, esse relacionamento talvez que você esteja vivendo hoje, de sofrimento, onde você talvez se veja sem saídas, você precisa entender que não fazer nada é permanecer nesse sofrimento. E permanecer nesse sofrimento vai te adoecer. E se você não tomar nenhuma atitude, o tempo vai passar. A vida vai passar. E você pode viver coisas incríveis. Você pode viver coisas incríveis a partir de agora, se você quiser. Porém, você precisa tomar a decisão de sair desse sofrimento. Faz sentido isso para você?
Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você precisa tomar a decisão. Mesmo como a Sam escreveu aqui, eu não acredito mais, mas eu preciso tomar a decisão. O que você não pode é se conformar com esse sofrimento que você está vivendo há tanto tempo, porque ele está te adoecendo. Ele está te adoecendo. Você, conscientemente, você não vai tomar um veneno todos os dias, sabendo que aquilo é um veneno. Faz sentido? Você não vai. Porém, você está deixando a sua vida enfraquecida, sem alegria, porque você não está tomando uma decisão. Porque você está com medo de tomar essa decisão. E principalmente com o medo do quê? Das consequências dessa decisão. Então algumas pessoas aqui estão nesse momento. Estou ainda no sofrimento. Agora existem outras pessoas aqui, talvez estejam, eu quero que você se identifique. Você talvez já tenha terminado esse ciclo do sofrimento, essa relação de sofrimento. Só que você está paralisada em dar um próximo passo. É como se o passado puxasse as suas pernas para voltar. Alguém aqui se identifica com isso? Você não consegue criar um outro relacionamento, você não consegue muitas vezes se entregar a uma nova relação, porque você tem medo de se machucar. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu aqui para eu entender se você também está nesse momento. São momentos diferentes. Por isso que eu disse, existe aqui, com certeza, existem pessoas, como algumas aqui se identificaram, estão nesse momento onde eu estou ainda presa a um ciclo do sofrimento, eu estou numa relação falida, tóxica, abusiva, seja lá o que for, e existem outras pessoas que já conseguiram quebrar isso, esse ciclo, porém, elas estão paralisadas, elas não estão se permitindo viver para valer uma relação. Olha só, algumas pessoas sim, ó, a Lisiane, aí sim sou eu não quero voltar, mas não entro em outra relação. A Isabel, se identificou. A Leslie, passei por isso, mas superei. A Natércia, algumas pessoas aqui já se identificaram com esse momento. E a gente precisa, volto a dizer, Sam, eu estou na fase de querer me vingar. Então, guarda isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho, Sam. É muito importante você compreender que para você entrar numa nova relação ou para você sair definitivamente de um ciclo do sofrimento, sair de uma relação, você precisa, vou pedir para você escrever aqui, você precisa curar as suas feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. Existem feridas emocionais que te mantêm presa a uma relação que não te traz alegria e faz com que o medo te paralise de tomar uma decisão. E existem feridas emocionais que te impedem de seguir em frente. Então você fica ali presa por essas feridas emocionais. Essas feridas emocionais, elas precisam ser tratadas. Por quê? Porque senão você não sai do lugar em nenhum dos dois cenários que eu mostrei aqui para você. Você continua presa a uma relação que te adoece e você continua paralisada sem usufruir talvez do amor, da alegria, de coisas que serão positivas para você. E aqui eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Uma vida sem alegria é uma vida sem alma. Você já deve ter ouvido a palavra desânimo. Desânimo é a junção de duas palavras. Prefixo des, que é sem, e ânimo, que vem de ânimos, e ânimos significa alma. Desânimo é sem alma. E aqui é importante que você entenda que uma relação, um relacionamento, ele precisa trazer sim alegria, ele precisa sim trazer momentos felizes, ele precisa trazer coisas positivas. Se você não está vivendo isso, seja porque você está presa a uma relação onde você não consegue sair, ou porque você tem medo de se entregar, a sua vida está sendo contaminada com essa falta de alegria.
Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Boa, Jaque, uma vida sem alegria, uma vida sem alma. Ana Tércia, a gente acaba ficando no limbo. Exatamente. A gente acaba ficando no limbo. Por quê? Porque a gente fica paralisada pelo medo. O medo de sair da relação ou o medo de seguir em frente, seguir a nossa vida. E aí a gente fica olhando o tempo todo para trás. Será que eu tomei a decisão certa? Será que era isso que eu devia ter feito? Será que eu não dou uma outra chance? E aí tem um grande problema aí. E eu vou falar daqui a pouquinho do erro fatal. Presta atenção, vou falar daqui a pouquinho do erro fatal. O grande erro, um grande perigo que existe quando eu fico presa dentro desses medos por conta das minhas feridas emocionais é a contaminação em todas as áreas da minha vida. Então, se eu não estou bem na minha área de relacionamento, isso sim vai afetar, por exemplo, a minha área profissional. Isso também vai afetar a relação com os meus filhos, isso também vai afetar a minha relação com família, amigos, a minha saúde. Isso tudo é como um cesto. Imagine um cesto de laranjas. Lindas laranjas, só que tem uma lá no fundo que está podre. O que vai acontecer com o cesto? Inevitavelmente, se você não fizer nada, uma laranja podre vai o quê? Começar a apodrecer as outras também. E aí quando você olha, a sua vida vai estar um caos. Porque aí você vai estar com a saúde ruim, você vai estar com os relacionamentos ruins, a sua vida profissional ruim, talvez a sua vida financeira ruim. Então eu preciso olhar para uma área como a área de relacionamento para resolvê-la definitivamente. Porque a alegria é o combustível da ação. Escreva aqui, a alegria é o combustível da ação. E é a ação que gera qualquer transformação na sua vida. Quanto mais você age, mais resultados você vai ter. Agora, quanto menos você age, menos resultados você tem. E você só age, principalmente de maneira positiva, quando existe o quê? Alegria. A alegria é que faz com que você possa transformar muitas coisas na sua vida. Muitas coisas na sua vida. A sua prosperidade financeira hoje, por exemplo, talvez ela não exista. Por quê? Porque está te faltando alegria. Porque existe uma área que está contaminada. Essa alegria precisa ser recuperada. E um relacionamento amoroso, ele serve exatamente para quê? Para ser um grande tanque de combustível emocional. Faz sentido isso para você? O que eu quero que você entenda é que os relacionamentos que você viveu até aqui, os relacionamentos que você está vivendo hoje, eles não são uma sentença. Eles não precisam ser sempre assim. Só que você vai falar para mim assim, ô gata, os meus relacionamentos sempre são dessa maneira. Sempre trazem felicidade, sempre me trazem raiva, sempre me trazem desgosto. Mas por quê? Porque você repete padrões. Escreva aqui, padrões. Você repete padrões. E quando você repete padrões, claro que você vai trazer os mesmos resultados. Como que eu mudo um padrão? Fazendo coisas diferentes. Eu preciso fazer coisas diferentes. Quando eu faço as mesmas coisas, eu tenho o mesmo resultado. Só que aqui tem uma coisa muito importante. Um padrão é um processo automático. Um padrão é um processo automático. E se você não domina os seus medos, se você não domina os seus pensamentos, se você não domina a sua mente, as suas emoções, você repete padrões. Por quê? Porque é um processo automático. É um processo totalmente automatizado. Isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Nem vou entrar muito nisso hoje. Tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Quanto mais repetição de padrão nós temos, para nossa mente melhor. Isso é menos gasto de energia. E gastar menos energia garante a nossa sobrevivência. Então, qual é o erro fatal?
Lembra que eu falei que eu ia falar para você o erro fatal? É você não mudar esses padrões. É você entrar numa relação mantendo os mesmos padrões. Aí você pode falar o seguinte para mim: ô gata, mas eu não sou culpada, quem faz, quem, sei lá, me trai, quem me desvaloriza, quem isso, quem aquilo, é a outra pessoa. Ok, mas foi você que trouxe essa pessoa para sua vida. Você trouxe essa pessoa para sua vida. Você permitiu que essa pessoa entrasse na sua vida. Ah, mas ela me enganou. Essa pessoa me enganou. Você trouxe o mesmo padrão para sua vida. E esse é o erro fatal. Enquanto você, presta atenção agora, enquanto você não curar as suas feridas emocionais, você vai atrair sempre o mesmo padrão. O mesmo padrão. Por quê? Porque é um processo automático. Então, eu preciso, para entrar numa nova relação, para realmente eu superar esse medo de me relacionar, se você não curar as suas feridas emocionais e se você não mudar esses padrões que existem, você vai atrair as mesmas pessoas. Você já deve ter ouvido falar naquela expressão dedo podre. Quem aqui já ouviu? Escreve eu aqui se você já ouviu a expressão dedo podre. Ah, eu tenho dedo podre para homem, nossa, eu tenho dedo podre para mulher, eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa, o mesmo padrão. Começa a olhar para os seus relacionamentos se eles não seguem os mesmos padrões. Os mesmos padrões. E aqui eu vou ampliar um pouquinho mais. Não apenas relacionamento amoroso. Perceba, por exemplo, alguém que atrai para sua vida abusadores, e o abusador é uma palavra ampla, né? É aquela pessoa que muitas vezes te explora, aquela pessoa que não deixa você ter liberdade, aquela pessoa que sim, que te violenta fisicamente, emocionalmente, o abusador. Comece a perceber que não existem apenas abusadores na sua vida, na relação amorosa, mas talvez na sua relação com os pais, na sua relação com os filhos, na relação com os amigos. Você sempre está no papel do quê? Da pessoa que sofre o abuso. Começa a perceber, começa a olhar com mais profundidade para a sua história. Por isso que eu sempre digo, fazer as pazes com a própria história é sempre o primeiro passo para qualquer mudança de vida. E fazer as pazes com a sua história é curar essas feridas emocionais. É curar essas feridas emocionais que estão mantendo padrões e que fazem você, claro, hoje talvez ter medo de sair de uma relação. Por quê? Porque existe uma ferida emocional e essa ferida ela está aberta. E a sua mente usa isso para te proteger. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é muito clássico. Ferida do abandono. Ferida do abandono. São 5 feridas emocionais. Vou falar agora da ferida do abandono. Ferida do abandono. O que isso significa? Em algum momento você viveu ou a sua mente interpretou um abandono durante a infância. E aí o que acontece? Imagina que você está num relacionamento aí falido, que você já não tem alegria. Tem gente que não tem, por exemplo, não tem mais intimidade com o marido ou com a esposa. Foge disso. E aí com isso não há respeito na relação. E ela sabe que aquela relação acabou, mas ela tem medo de sair. Por quê? Porque a mente sabe como foi a dor de ter sido abandonada na infância. E aí o que acontece? Essa informação é ela que está te controlando. Você talvez, você que está vivendo dentro de uma relação assim, como eu descrevi, você provavelmente já várias vezes tomou a decisão entre aspas, de sair, mas você não conseguiu. Alguém se identifica com isso? Escreve eu aqui. Você tomou a decisão, mas você voltou atrás. Por quê? Porque você não dominou esse medo.
Esse medo sim te dominou. Por quê? Porque já existia essa ferida do abandono. Ou, vamos imaginar agora você que já conseguiu sair desse ciclo do sofrimento e você agora não consegue se relacionar. E aí, eu vou pegar aqui o exemplo da Sam. A Sam falou que está com vontade de se vingar. Enquanto ela, ou você que talvez viveu alguma história que tenha um trauma emocional, que tenha emoção envolvida. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei, nem sei. A Sam agora respondeu o que eu ia falar. Eu saí, mas ele me deixou, tinha outra. Ou seja, houve uma traição. Quando eu me sinto traída, presta atenção. Quando eu me sinto traída, automaticamente uma emoção vai estar o quê? Conectada a esse fato. Então, provavelmente é o quê? A raiva. A Sam falou de vingança, eu quero me vingar. Só que, olha só, presta atenção. Enquanto essa emoção, a raiva, estiver ativada aí com você, Sam, você não vai conseguir pensar em outra coisa. Inclusive num novo relacionamento, você não vai conseguir. Porque essa raiva, ela tá te consumindo, essa raiva, ela tá o quê? O tempo todo ocupando a sua mente. Então, essa ferida da traição, primeiro, ela vai precisar ser trabalhada em duas fases. Presta atenção agora, que fichas vão cair para muita gente aqui. A primeira, digamos, que é o fato no presente. Eu fui traída pelo meu marido, eu estou com raiva e eu preciso tirar essa raiva de mim. Eu preciso desativar. É como se eu desligasse, ó. Eu vou brincar aqui com a luz, ó. É como se eu fizesse isso, ó. Eu desligo a raiva. Como é que você faz isso, gata? Por exemplo, através da hipnoterapia. A hipnoterapia é uma terapia que faz isso, que ajuda exatamente nisso, a dessensibilizar as emoções. Então, eu desativo essa emoção, ressignificando aquilo que aconteceu. Ah, gata, mas eu não quero perdoar. Ressignificar não se trata de perdoar. Ressignificar se trata do quê? De você desativar a emoção e entender muitas vezes que você não é a culpada. Porque muito dessa raiva, quando uma pessoa sofre a traição, principalmente no caso das mulheres, elas acreditam que ela tem algum tipo de culpa, subconscientemente, e algumas conscientemente mesmo, que ela não foi boa o suficiente, que ela não foi uma boa esposa, que ela não fez isso, que ela não fez aquilo. Isso vem muito de uma cultura machista e patriarcal que a gente tem. E isso vai minando a sua energia. Faz sentido isso para você? Então lembra, eu falei em duas fases essa questão da traição. Primeiro eu preciso o quê? Combater essa emoção que está no presente. Porém, muito provavelmente, a ferida da traição, ela já aconteceu na sua vida. E é por isso que você sofre tanto com ela. Porque assim, existem pessoas, aí você vai falar assim, eu não conheço, mas eu posso dizer que eu conheço, porque eu trato com pessoas todos os dias. Existem pessoas que já sofreram traição, claro que machuca, você se sente mal, desvalorizada, mas superam isso mais fácil. Mas como assim, gata? Por que elas superam mais fácil? Porque a mente não reconhece isso como uma dor profunda. Por que eu estou dizendo isso, Sam? Principalmente para Sam aqui. Quando você fala de vingança, ou seja, essa emoção ela está bem forte, ela está bem intensa. Como eu falei, existe, claro, a primeira camada do fato, né? O seu marido te traiu, te largou e foi embora com outra pessoa, né? Ok. Só que, 2, por que está tão intensa? Porque você já sentiu essa dor. E provavelmente existe aí a ferida da traição. Gata, mas eu nunca fui traída antes. Na infância. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Pode ter acontecido ou sua mente ter interpretado. Mas, por exemplo, casos comuns de ferida da traição na infância. Casos comuns.
pode acontecer. O meu pai, por exemplo, vai embora e com uma outra pessoa, como aconteceu aí com você. Vai embora com outra pessoa e eu tomo as dores da minha mãe como se fossem minhas. É o que eu chamo de, escreva aqui, lealdade emocional. Lealdade emocional à mãe é tão forte que eu acabo carregando aquela raiva da minha mãe, a emoção da minha mãe, por ela ter vivido aquilo. Isso é uma possibilidade, tá? Eu tô colocando possibilidades aqui. Um segundo motivo muito comum na ferida da traição. Eu era, por exemplo, sei lá, o primeiro filho, estava tranquilo, estava tudo maravilhosamente bem na minha vida, e vem o meu irmãozinho, a minha irmãzinha. E eu perco a atenção da minha mãe. A minha mente pode interpretar isso como uma traição. Minha mãe não olha mais para mim. A minha mãe não cuida mais de mim. Gata, mas poxa, como que a mãe vai fazer isso? Claro, sem julgar a sua mãe. Como que a mãe vai lidar, né, com duas crianças? Sim, mas você tem que entender que é a mente de uma criança que interpretou isso. Não a mente da adulta, do adulto que é você aqui hoje. Faz sentido? Então, essa interpretação é o que gera o seu comportamento. Então, o que acontece? O teu comportamento, ele atende àquilo que você acredita. E é por isso que, para mudar um padrão, eu preciso mudar o quê? Aquilo que está aqui na minha interpretação. Eu olhei aconteceu algo na minha infância e a minha mente interpretou de alguma maneira. E se eu não mudar essa interpretação, eu vou repetir os padrões. Por isso que esse é o erro fatal. Eu entrar num relacionamento, primeiro com as minhas feridas emocionais não curadas. Porque se eu continuar carregando, por exemplo, a minha ferida da traição, eu sempre vou, de uma certa maneira, atrair pessoas que vão repetir esse processo comigo. Ou se eu carregar a minha ferida do abandono, eu provavelmente vou carregar, eu vou levar para essa relação todas as dores que eu já vivi. E eu vou trazer para a minha vida pessoas que vão de alguma maneira, em algum momento, me abandonar. Porque eu estou atendendo um padrão. Eu estou atendendo um padrão. Por isso que a história do dedo podre, eu sempre digo, o dedo podre não existe. O que existe é o dedo certo. É aquele dedo que faz você atrair a pessoa certa para atender o seu padrão. Não é o que você merece, ok? Porque você não merece viver uma relação ruim, ou pior, não viver o amor. Você não merece isso. Por tudo aquilo que a gente falou no início. Alegria, cumplicidade. Eu acredito, verdadeiramente, eu sou casado há quase 20 anos. Eu e Janu entramos no ano dos 20 anos de casados. Vamos completar no dia 23 de outubro. Estamos juntos há 25 anos. A maior parte da minha relação com a Janu, e a gente já conversou isso várias vezes, a gente esteve desconectado como um casal. Por quê? Cada um tinha as suas feridas emocionais. E aí quando a gente começou a se autodesenvolver, eu fui curando as minhas, ela foi curando as delas, e aí a gente entendeu que a gente podia caminhar numa mesma pista. Por isso que eu acredito que o amor, e eu sempre digo, uma pergunta que muita gente me faz, Gata, o que eu estou vivendo é amor ou dependência emocional? Essa é uma pergunta muito comum que eu respondo nas caixinhas, nas lives. É amor ou dependência? Para mim existe assim, um fator bem simples de você entender qual é a diferença. O amor, ele não machuca, o amor não desvaloriza, o amor não te diminui, o amor não te traz tristeza, o amor não te traz uma sensação de vazio.
Porque tem muita gente que está num relacionamento ao lado da pessoa, mas se sente totalmente sozinha. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca eu aqui. Você talvez esteja aí num casamento, levando com a barriga só para dizer que você está casada. Só que os anos estão passando e você está adoecendo dentro dessa relação. E é isso que eu quero que você entenda. Isso, Eloide, o amor não adoece. O amor não adoece. Ah, Gata, então o teu casamento é uma maravilha? Não, lógico que não. Tem vários desafios. Vários desafios, mas tanto eu quanto a Janu, nós estamos dispostos a superar esses desafios. Porque existe amor. Porque existe amor. Se não existisse amor, se existisse, por exemplo, desrespeito, desvalorização, traição, seja lá o que for, com certeza não seria uma relação de amor. Faz sentido isso pra você? A Leslie, o meu antigo casamento foi assim, graças a Deus me curei. Boa. Sam, estou começando a me sentir melhor comigo agora, comigo mesmo. Exato. Boa. O que eu quero que não apenas a Sam, mas todas que estão aqui entendam é que você, para entrar numa nova relação ou para sair de uma relação que está te adoecendo, você precisa fazer as pazes com a sua história. Escreva aí, fazer as pazes com a história. Você precisa curar as suas feridas emocionais. Porque presta atenção no que eu vou te falar, é até injusto você entrar numa relação carregando as suas feridas e meio que jogando para outra pessoa. Assim como também a outra pessoa chega para a relação com as suas feridas. O ideal, o mundo ideal, seria exatamente esse. Eu entro numa relação curado, sem ferida. Assim como o meu parceiro, a minha parceira, sem ferida. Porque quando existe isso, presta muito atenção. E aqui é o grande segredo, na minha visão, e aqui eu não posso estar errado, mas é o que eu acredito, porque é o que aconteceu comigo, com a Janu, é o que acontece com muitas pessoas que eu trato através da hipnoterapia, através do programa Blindagem Emocional, através das mentorias que eu dou, que é a busca por uma palavra, e eu quero que você escreva essa palavra aqui: solitude. Solitude. E eu vou explicar o que é solitude. Solitude é quando você fica bem com a sua própria presença. Isso não significa que você vai virar um ermitão, uma ermitã, vai morar nas montanhas sozinha, sem ninguém. Não, não é nada disso. Até porque uma característica do Homo sapiens que nós somos é a socialização. A solitude, ela é diferente da solidão. Solidão é algo perigoso. É algo perigoso. Ah, mas eu gosto de ficar sozinha. Isso normalmente está escondendo uma dor. Normalmente as pessoas que dizem isso. Claro que você pode... Eu, por exemplo, adoro. Existem momentos que eu adoro realmente ficar comigo mesmo. Por quê? Porque existe solitude. Eu me sinto bem comigo mesmo. Eu não preciso de uma outra pessoa, e isso inclui a Janu, inclui as minhas filhas, para ser feliz. Solitude é quando eu não preciso de nada externo ou de alguém fora para ser verdadeiramente feliz. Isso significa que eu vou viver sozinho para essa vida? Não, porque eu quero ter essas relações. Eu quero ter, né, uma parceira de vida como é a Janu comigo, como nós somos. Eu quero ter relação com as minhas filhas. Esse para mim é o grande significado da vida, construção de relações, construção de relacionamentos. A solitude, ela só acontece quando você cura suas feridas emocionais. Quando você cura suas feridas emocionais, você consegue sim viver bem com você mesma, com você mesmo. E aí sim, você supera esse medo de entrar, por exemplo, numa relação nova, num relacionamento novo. Porque você não vai... Primeiro que você não vai escolher a pessoa errada. Errada no sentido de alguém que vai afetar, que vai
repetir padrões que você já viveu. Porque a solitude, ela protege, e eu quero que você escreva aqui, a sua autoestima. E a autoestima é a base de tudo. Aí falando para Sam, não sei se a Sam ainda está aqui, mas no começo ela falou que ela não acreditava mais. É por quê? Porque você está muito machucada. Porque a sua autoestima está machucada. Então você precisa recuperar essa autoestima. E como é que eu começo a recuperar? Cuidando das minhas feridas emocionais. A Suzana, é a primeira vez na minha vida que eu estou presenciando essa sensação de solitude. Muito bom mesmo. O autoconhecimento e curar as feridas emocionais traz isso, né, Suzana? Eu volto a dizer, solitude não significa que você vai viver nas montanhas como um ermitão. Não é isso. Não é isso. Solitude é você não sofrer com a ausência do outro. É você não sofrer porque alguém acordou num dia ruim e falou uma bobagem para você. Entende isso? Essa busca pela solitude é um nível avançadíssimo dentro de um processo de autoconhecimento. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Mas o que eu quero que você acredite é que você é capaz. Você sim é capaz de alcançar essa solitude. Escreva aqui, eu sou capaz, para você fixar isso, para você mandar esse comando aqui para tua mente, eu sou capaz. Escreve e fala, eu sou capaz. Sim, você é capaz de alcançar essa solitude, você é capaz sim de ter um relacionamento incrível. Você não deveria estar num relacionamento ruim, ou você não deveria estar com medo de se relacionar. Você não deveria estar sendo dominada por esses medos. Você não deveria estar vivendo a vida que você está vivendo hoje. Por isso que eu digo, você não é a realidade que você está vivendo. Jamais. Isso é apenas consequência de padrões, de decisões, de escolhas que você fez. Agora você tem conhecimentos que você não tinha. Só que você precisa agir, porque se você não agir, o que vai acontecer? Você vai ficar presa a esses padrões. Quebrar padrões. Você precisa alterar esses padrões. Quando você altera um padrão, você tem a chance de ter uma vida diferente. Existe uma famosa frase que é atribuída ao Albert Einstein. Não se comprovou, mas ou todo mundo fala que é do Einstein, ou todo mundo fala, né, que é que é um provérbio chinês, né, quando não se sabe exatamente, mas essa frase ela é conhecida por ser atribuída ao Albert Einstein. É impossível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É impossível. E aí, se você não quebra esses padrões, você está fazendo as mesmas coisas todos os dias. Ou seja, você está fazendo o quê? Trazendo para a sua vida o mesmo tipo de pessoa com o mesmo padrão. Às vezes o padrão abusador, o mesmo padrão autoritário, o mesmo padrão traidor. E isso já que nada muda se você não mudar. Mas não basta apenas desejar. Você precisa alterar a interpretação que está aqui. É por isso que eu sou apaixonado pela hipnoterapia. Por isso que eu me apaixonei perdidamente pela hipnoterapia. Por quê? Porque é uma terapia eficaz, rápida, onde vai direto na causa. Por exemplo, no caso da ferida emocional, vai lá e vai ressignificar essa causa. E isso, Leslie, temos que sair do círculo. Exatamente. Do ciclo de sofrimento. A gente precisa entender que se manter nesse ciclo de sofrimento vai te adoecer. Mais do que você já está doente. Vai te adoecer. Você precisa aprender a se amar. Você precisa aprender a se priorizar. Isso é ação. Isso é coragem. Guarda sempre que eu digo, coragem é ação com preparação. Isso é coragem. E quando você age, você
tem momentos felizes. Por isso que coragem é felicidade. Escreva aqui, coragem é felicidade. Coragem é felicidade. Agindo, você vai poder ter a possibilidade de ter um relacionamento incrível, porque você merece sim ter um relacionamento incrível. Não importa se até agora você sempre estava em relacionamentos ruins, você não é a realidade que você está vivendo ou que você viveu. Você pode fazer diferente, desde que você haja. Coragem é ação com preparação. Por isso que coragem é felicidade. Aliás, como a gente faz aqui todos os dias, printa essa tela agora, posta aí no seu Instagram, coragem é felicidade, e me marca para eu poder repostar você. Coragem é felicidade. Isso é um comando para você não esquecer. Coragem é felicidade. Você precisa falar isso todos os dias. Tem que ser como um mantra para você. É a ação que vai te trazer felicidade. Seja para sair de um relacionamento ruim, seja para se arriscar num relacionamento realmente bom. Porém, você vai precisar curar essas feridas emocionais, porque são essas feridas que fazem você prisioneira das suas emoções, dos seus medos e dos seus pensamentos. Quando você cura suas feridas emocionais, você se liberta. Coragem é felicidade. Coragem é felicidade. É essa ação que vai trazer uma vida diferente para você, um relacionamento diferente. E eu quero que você entenda que você sim, não importa a tua idade, não importa as suas circunstâncias, você pode sim ser feliz num relacionamento. Mas você precisa se preparar. E uma das partes da preparação é curar suas feridas emocionais. Faz sentido? Então posta lá, coragem é felicidade, printa a tela e posta, para você dar um comando aí para sua mente. Boa, Jaque, a Jaque está fazendo isso realmente todos os dias. Faça. A Leslie anotando quase tudo no caderno. Que legal, Leslie. Por isso que eu sempre falo, traga papel e caneta, porque você vai anotar muita coisa que eu gosto de passar para você. Eu gosto de contextualizar. Não existe autoconhecimento raso. Autoconhecimento tem que ser profundo. Você precisa entender e você precisa agir. Não tem solução mágica. Aqui não tem solução mágica. Aqui existe o quê? Consistência, disciplina e método. Você precisa ter um método para resolver um problema. Se você não tem um método para resolver o problema vai continuar aí junto com você. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Estou muito feliz que você estava aqui hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Para quem chegou hoje aqui, o Mentalidade Ogata sempre de segunda a sexta às 8h15 da manhã. Tá bom? E um recado para você, dia 1º de fevereiro. Anota essa data na sua agenda. Segunda-feira eu vou começar a falar sobre o que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Uma chance para você realmente se preparar e transformar a sua vida em 2024. Dia 1º de fevereiro vai acontecer algo muito legal e eu tenho certeza que vai ser ótimo para você. Tá bom? Então a gente se vê segunda-feira, 8h15 da manhã. Um grande abraço. Tchau!